Oi, pessoal. Então, mais um verso do capítulo 4, agora é o verso 23. Se você não está inscrito no canal, então se inscreve aí, vai aparecer em algum lugar do vídeo aí, ou para você clicar e se inscrever. Recomenda para os amigos também. E se tiver alguma dúvida, coloca aí no comentário do vídeo, a gente responde rapidinho para você. Então, verso 23. Gata samgasya muktasya jnanavastita cetasa jnaya charata karma samagram pravidiyate. Então, o Krishna no verso 22, ele estava continuando falando do sábio. Estava falando do sábio. No verso 23, ele continua falando dessa pessoa que é sábia. Então, ele no verso 22, ele deu umas descrições, explicou quem era o sábio. Agora no 23 ele continua. E ele diz o seguinte, Jnanavastita Cetasa, vou começar por aqui. Então aquele cuja Cetas quer dizer a mente. Aquele cuja mente, ela é avastita, ela está situada, ela está fixada aonde? Jnana, no conhecimento. Então o sábio é aquele cuja mente está situada no conhecimento. Como é que você vai entender isso? O que é estar fixado no conhecimento? É saber que informação e conhecimento são duas coisas diferentes. Informação e sabedoria. Conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. O conhecimento você pode ter a nível da informação, armazenado no seu intelecto. Você pode conhecer conceitos. Você pode entender uma teoria. Agora, sabedoria é quando aquele conhecimento ele é vivenciado. Como é que se vivencia um conhecimento? Através de uma análise, uma reflexão contínua, que Krishna explicou no capítulo 3, começou a explicar no capítulo 3, dando o nome de Karma Yoga, ou seja, a união pela ação, o yoga da ação, que é um tipo de, uma reflexão, é um entendimento, é uma validação do conhecimento que você dá durante a execução de todas as ações. Então a ação ela se torna, a ação que antes era um instrumento de aprisionamento, que fortalecia, que cristalizava cada vez mais a ignorância do eu que está fazendo, do eu associado ao corpo. Agora essa mesma ação que cristalizava a ignorância, ela começa a sedimentar o conhecimento, porque aquela ação que está sendo feita, ela passa a ter um entendimento maior sobre ela. O resultado que está sendo recebido passa a não mais ser visto unicamente com o gosto e não gosto, com a visão da adição e da subtração. Ele passa a ser visto como um elemento de reconhecimento de uma vontade superior ao meu desejo, de uma ordem superior ao meu desejo. Então, com o passar do tempo, Krishna vai falar isso, já falou, Kalinatmani Vindati, esse conhecimento ele é obtido na mente, através do tempo, ou seja, com a execução das disciplinas, não é a disciplina pela disciplina, a gente já falou isso, não existe disciplina dissociada do conhecimento dentro do yoga. Às vezes a pessoa está só cantando mantra, mas não tem uma visão meditativa sobre a vida. Às vezes a pessoa senta para meditar, mas é só um ato meditativo, a vida dela não é contemplativa. Então não existe, todas essas disciplinas, elas são permeadas pelo conhecimento. Não existe uma disciplina que esteja dissociada do conhecimento, senão é só uma disciplina. É só alguma coisa que você faz para o teu corpo ficar mais flexível. É só uma coisa que você faz para você poder, através da respiração, ter um pouco mais de calma. Mas não é uma coisa que você faz para ter uma visão mais ampla da vida. Então, Jnanavastita Cetasa, aquele cuja mente, daquele cuja mente, ela está situada no conhecimento. Ou seja, o sábio não nasce sábio. Ninguém nasce sabendo. Você nasce com tendências, você nasce com impulsos, você nasce com preferências, mas ninguém nasce e do nada se torna sábio, do nada se torna iluminado. Aquele que é iluminado hoje, antes foi uma pessoa confusa e ignorante.
mas que em determinado momento da sua vida descobriu que o que essencialmente ele estava buscando era a felicidade constante. E ele percebeu também que não pode ser obtida por aquilo que é inconstante. Então ele se engaja numa busca por aquilo que faz com que ele conheça a essência de tudo. E conhecendo a essência de tudo, se encerre todas as buscas que ele pode fazer em nome da felicidade e da paz. Então, o sábio é uma pessoa que antes foi ignorante. Então, só que a diferença da transformação do ignorante para sábio é que ele teve a capacidade de reflexão, ele teve a capacidade, ele se colocou numa disciplina de estudo, ele se colocou numa disciplina meditativa. Nota bem, no capítulo 6 isso vai ficar mais claro, mas não existe conhecimento dissociado da meditação, porque uma coisa é você ler uma frase, e é uma frase composta por palavras, e as palavras têm seus significados que formam uma coerência. Mas tudo bem, você entendeu o sentido, o conceito, mas é unicamente na meditação que aquelas palavras vão tomar a proporção que te aproxime da realidade, que te aproxime da dimensão daquilo que aquilo que está querendo ser descrito por meio de palavras. Vedanta é um conhecimento por meio de palavras, mas as palavras são limitadas e elas podem ser expandidas por meio da meditação. Então, aquele cuja mente está situado no conhecimento, ou seja, aquele cuja mente trabalhou muito durante as ações, meditou muito, refletiu muito, questionou também muito e conseguiu concluir por ela mesma, porque o conhecimento não é uma coisa que é de domínio unicamente do mestre. O mestre tem um conhecimento e ele vai te dizer, ele vai te passar esse conhecimento. Não é que o mestre tem conhecimento e vai dizer o que você tem que fazer da sua vida. O mestre tem um conhecimento e ele tem que ter a capacidade de passar o conhecimento. Então ele é uma transferência da visão. Da mesma forma que uma vela acesa acende milhares de velas apagadas, um mestre pode iluminar muitas pessoas. Então, você vai adquirir o conhecimento tanto no âmbito intelectual quanto no âmbito emocional. E assim você se situa no conhecimento. Então, daquele cuja mente está situada no conhecimento, ele diz, Gatasangasya Mukta Sya, daquele que está liberado. Mukta quer dizer liberto, né? Libertado, né? Mukta é o genitivo singular, então daquele que está libertado, né? Está falando do sábio ainda. O sábio, qual é a diferença da vida que eu tenho aqui para a vida do sábio? É que eu posso morrer e ter uma nova vida. E o sábio pode ter o seu corpo extinto e não ter mais um corpo a ser herdado por meio da ignorância do eu. Então, o sábio, ele só vive o seu aprarabdha karma. Ou seja, se você... o conhecimento, isso vai ser falado no verso 37 desse capítulo, o conhecimento é aquilo que se opõe à ignorância. A ignorância é a causa do aprisionamento. Então, esse corpo aqui, essa mente, esse intelecto, eles são compostos por avidya, pura ignorância. E quando você diz que o conhecimento ele elimina a ignorância, então ele elimina a ignorância, ele elimina a causa do aprisionamento. Então você poderia dizer, então se ele elimina o karma, e esse corpo é feito de karma, uma pessoa que se tornasse iluminada ia morrer na hora, porque o corpo dela ia se desfazer. Todo o karma dessa pessoa, o samchita karma, que é todo o karma acumulado, esse sim é dissolvido. Mas aquele karma que está a ser frutificado, né, que gerou esse corpo e ainda tem um tempo a ser cumprido, esse permanece. Então o sábio é aquele que continua vivendo o quanto esse corpo tem para viver, mas ao final desse corpo não vai ser gerado um novo corpo. Então, ele é aquele que mesmo vivendo nesse mundo está liberado, porque a liberação não é ir para um lugar. Liberação não é uma situação geográfica. Liberação é a compreensão que ocorre na mente, e unicamente na mente, de que
o eu nunca esteve preso a esse mundo. Então, daquele que está liberado, gata sangasya, gata sanga, daquele cujo apego se foi, né? Sanga, essa palavra sanga quer dizer apego. Vem da raiz ir, ga quer dizer ir, e o san, né? S-A-M, eu sei que aqui está com N, mas quando você faz o sanji ali, vai ficar com o N gutural. Mas quando você se separar a palavra, é sanga, ga quer dizer ir, san quer dizer junto. Então, sanga quer dizer ir junto. Ir junto com o quê? Ir junto com os objetos do seu apego, com as pessoas do seu apego. Então, é aquela pessoa cujo sanga não é a sanga. Sanga é masculino. O sanga, ele se foi, ele não tem apego sobre alguma coisa que está dentro do tempo, que pertence a esse mundo. Então, essa pessoa, aí Krishna vai dizer, Yajnaya charata karma, aquele que fazendo com o propósito de yajna. O que é o propósito de yajna? Essa palavra yajna, ela foi falada pela primeira vez no capítulo 3. Então, Krishna falou, yajnarta karmano nyatra lokoyam karma bandhana, que as ações nesse mundo devem ser feitas com o propósito de yajna. De outra forma, anyatra loka ayam karma bandhana. Esse mundo ele é aprisionado nesse mundo. Ele é aprisionado nesse mundo. O que é a ação feita com yajna? Entende que yajna não é uma ação específica. Yajna é um outro nome que Krishna está dando para yoga. Então, yajna, se yajna é yoga, yoga não é ação, yajna também não pode ser uma ação específica. Yajna é uma atitude por detrás da ação, é uma mente com uma compreensão ao fazer a ação. Qual é a compreensão? São vários aspectos a serem compreendidos para que você se situe em yoga. Vamos falar alguns que a gente já falou desde o capítulo 2. Eu não estou no controle. Existe uma ordem superior ao meu desejo. Eu posso fazer a ação, mas o resultado dessa ação não depende unicamente do meu esforço na ação, e nem da minha capacidade na ação, nem da minha inteligência na ação. Existem vários outros elementos que impactam no produto final da minha ação. Então, o resultado não depende só de mim. A minha ação é um dos fatores que geram o resultado. Existem vários outros. Uma outra coisa também, a ação, o resultado, ele é temporário. E aquele resultado ali, eu posso obter esse resultado. Amanhã, esse resultado não tem garantia nenhuma de permanecer comigo. Esse resultado pode ser dissipado. E uma outra coisa também, ainda que esse resultado permaneça comigo, aquele gosto que me direcionou para aquele resultado pode não existir mais ao longo do tempo. Você pode ver quantas coisas você gostava com 5 anos de idade, quantas coisas você gostava com 10 anos de idade, com 15 anos, com 18, com 20, com 30, com 40. O que você gosta com 40, você não gostava com 30. O que você gosta com 30, você não gostava com 20. Então assim, a mente tem padrões de gostos e aversões inconstantes também. Então, o que você vai perceber? Que independente do resultado que vem da ação, pode ser mais do que eu queria, pode ser o que eu queria, pode ser menos do que eu queria, não pode ser nada do que eu queria, pode ser sucesso, pode ser insucesso. Independente disso, existe um entendimento que eu tenho que carregar ao receber esse resultado, de que era aquilo que eu precisava receber. Aquilo é justamente o que eu tinha que receber para desenvolver um amadurecimento, um reconhecimento, uma gratidão, um reconhecimento de uma ordem superior, gratidão por estar podendo aprender com aquilo que está sendo recebido. Então, são vários os aspectos que têm que ser considerados ao fazer a ação. Então, e é isso que vai caracterizar a ação como yajna. Yajna quer dizer um sacrifício. Você pega lá o capítulo 3, que eu expliquei isso, yajna vem da raiz yaj, quer dizer oferecer, yajna quer dizer um sacrifício. Krishna está falando que o yoga é como se fosse um sacrifício. Em que sentido? No sentido de que o sacrifício tem fogo, tem agni.
E nesse sacrifício, nesse ritual de fogo, você pega várias coisas, vários oferecimentos e deposita no fogo. Aí você fala, Swaha, você oferece. Então, da mesma forma, Krishna está falando que o yoga é um sacrifício de fogo, como se fosse um sacrifício de fogo. Ele está fazendo uma analogia, onde mentalmente você oferece as ações, mentalmente você reconhece uma ordem superior. Então tudo ocorre principalmente, majoritariamente, no âmbito mental. Então, quando a pessoa vai... Um outro aspecto que tem que ser considerado ao fazer a ação é: eu, essencialmente, não faço a ação. Como já foi falado no capítulo 4. Essencialmente, na Kartvam, na Karmani, é aquele que é Atman. Ele não é o causador das ações. Ele não está fazendo nada. Ele não tem envolvimento nenhum com o tempo e o espaço. Não tem envolvimento nenhum com a ação. O tempo, o espaço, a ação que ocorre. Ele não tem envolvimento nenhum. Porque tempo, espaço e ação é onde ocorre a dualidade. Então, esse Atma é aquele que é o não dual, é aquele que é o não temporário, não temporal, não mutável. Se você diz que ele muda, que ele faz, que ele está aqui, foi para lá, você está colocando ele dentro como se fosse um elemento material. E isso permanece a ignorância da distinção do eu e não eu. Aí, essa é a ação, esse é o yajna. Então, fazendo com o propósito de yajna. Então, tudo isso que eu falei. Aí, o que vai acontecer? A ação dessa pessoa. Que pessoa é essa? Cuja mente está situada no conhecimento, que está liberada. Da pessoa que está livre do apego. E da pessoa que fazendo com o propósito de yajna. E da pessoa que está fazendo com o propósito de yajna. O que vai acontecer? A ação dessa pessoa, ela, praviliyate, ela se dissolve, samagram, totalmente. O que é uma ação sendo dissolvida totalmente? Na verdade, o que está sendo falado, o que está sendo dissolvido aqui, é o resultado sutil. Você não está dizendo, porque eu estou em yoga, então a ação que eu faço não existe. Não, ela existe. Ela está sendo feita, a ação é própria desse mundo. O resultado também vai vir. Agora, o que não advém é o resquício sutil, que é chamado de punya e papam. Porque a ação, quando você faz, ela tem um resultado. E esse resultado ele se divide em dois. Um resultado você pode ver que ele é grosseiro e imediato. Você pega lá, você fez a ação, vai vir no resultado ali, nessa mesma vida, e ele é palpável. Mas eu fiz uma coisa, não veio nada. Então, o nada é o resultado dessa ação. Mas a intenção que você teve ao fazer, se a intenção que te motivou, ela é uma derivação da ignorância, ou seja, da identificação do eu com o não eu, do não eu com o eu, ele vai gerar um aprisionamento, ele vai gerar um resquício que vai ser pendurado na sua ideia falsa de eu. E esse resquício que é chamado de punya, quando é agradável, e papam, quando é desagradável, ele vai para uma próxima vida e para uma próxima vida somente. O que você faz nessa vida em termos sutis não vem para essa vida. Vai ficar claro isso lá no capítulo 18, verso 12. Se você quiser ir lá conferir, pode ir lá. Então, o que essa pessoa faz é a ação, ela obtém um resultado, mas não existe ali o aspecto sutil do aprisionamento. Por quê? Porque não existe a ideia de um eu essencial fazendo. Ela não se identifica com os instrumentos que estão gerando a ação. Ela tem a visão da distinção, da separação, da distância entre o eu e o não eu. Então não existe um arrancar, ou seja, uma ideia falsa de eu a ser pendurado o resultado sutil da ação. Então é por isso que, fazendo a ação, punya e papam, que é o karma, ele se dissolve nessa ação. Então é isso, pessoal. Se você tem alguma dúvida, escreve para a gente, deixa um comentário no vídeo, se inscreve aqui no canal, vai aparecer em algum lugar no vídeo aí que eu ainda não sei aonde, e a gente se vê lá no próximo verso.